Revista 10 dias de clamor, 365 dias de oração, o Espírito Santo e o tempo do fim. Primeiro dia, a pessoa do Espírito Santo. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, versículos 5 e 6. A palavra de Deus revela, de maneira clara e abrangente, a natureza e a função do Espírito Santo. Ele não é uma energia ou um poder impessoal, mas uma pessoa divina que trabalha em nosso favor e habita em nós. 2 Timóteo 1, versículo 14. Em um mundo repleto de incertezas, ansiedades e desafios, é essencial saber que não estamos sozinhos. A promessa de que o Espírito Santo estará conosco para sempre nos fortalece, conforta e guia, dando-nos a certeza da presença constante desse amigo fiel. Na Bíblia e nos escritos de Ellen White, encontramos muitas evidências da personalidade do Espírito Santo, revelando que ele tem inteligência, emoções e vontade. Momento de refletir. Relembre uma ocasião específica em que o Espírito Santo agiu em sua vida. Motivos de oração. 1. Para que reconheçamos e honremos a pessoa do Espírito Santo como Deus. 2. Para que busquemos desfrutar a amizade e a companhia do Espírito Santo todos os dias. Tempo de orar. Em quais áreas você precisa da ajuda do Espírito Santo para mudar? Expresse esse desejo por meio de uma oração escrita. Palavra revelada. Atributos do Espírito Santo. Ensina, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. João 14, versículo 26. Fala. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Atos 13, versículo 2. Testifica. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15, versículo 26. Intercede. Também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, versículo 26. Guia. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. João 16, versículo 13. Pode ser entristecido, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios 4, versículo 30. É possível mentir a ele. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Atos 5, versículo 3. Na fórmula batismal, Mateus 28, versículo 19, e na bênção apostólica, 2 Coríntios 13, versículo 13, o Espírito Santo é mencionado ao lado do Pai e do Filho, o que indica sua igualdade em natureza e divindade. Ele esteve presente na criação, Jó 33, versículo 4. Além disso, teve papel de destaque na encarnação,
no batismo, no ministério e na ressurreição de Jesus. Lucas 1:35, Mateus 3, versículo 16, Lucas 4, versículo 1, Romanos 8, versículo 11. E na capacitação da igreja cristã, Atos 1, versículo 8, 16, versículos 6 e 7. Testemunho inspirado. Há 3 pessoas vivas pertencentes à Trindade Celestial. Em nome destes 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqueles que recebem a Cristo por fé viva são batizados. E esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Evangelismo, CPB 2023, página 426. O mal vinha se acumulando por séculos e só poderia ser restringido e resistido pelo eficaz poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que viria com uma energia não modificada, mas na plenitude do poder divino. Testemunhos para Ministros, CPB 2025, página 287. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Ele reveste com os atributos de Cristo aquele que o recebe. O Desejado de Todas as Nações, CPB 2021, página 645. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele, o crente se torna participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar o próprio caráter em sua igreja. O Desejado de Todas as Nações, página 540. Vida transformada. O fato de o Espírito Santo ser uma pessoa indica que nosso relacionamento com ele deve ir além do mero formalismo e da religiosidade superficial. Devemos tratá-lo como um amigo íntimo, um conselheiro sábio e um companheiro constante. Isso implica que devemos ouvir sua voz, assim como o Espírito Santo falava à Igreja Apostólica. Atos 13, versículo 2, devemos estar atentos aos sussurros e às impressões que ele deixa em nossa mente. Isso pode acontecer por meio da leitura da Bíblia, da oração ou até mesmo de uma intuição clara em momentos de decisão. Ser sensíveis aos seus sentimentos. A afirmação de que o Espírito Santo pode ser entristecido, Efésios 4, versículo 30, é um chamado poderoso à santidade. Nada do que somos ou fazemos passa desapercebido aos olhos dele. Isso nos motiva a abandonar o pecado e a cultivar virtudes, como paciência, domínio próprio e amor, buscando viver da maneira que lhe agrada. Permitir sua intercessão em nossas orações. A Bíblia nos revela que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, versículo 26, diante do Pai. Isso é verdadeiramente libertador. Muitas vezes não sabemos como orar ou o que pedir. A certeza de que o Espírito Santo está presente, traduzindo nossos anseios mais profundos e nossas palavras imperfeitas em orações perfeitas, nos dá confiança e paz em nossa caminhada com Deus. Desafio missionário. Ore por 5 pessoas, pedindo a atuação do Espírito Santo na vida de cada uma. Diga-lhes que orou por elas e pergunte como estão. Anote os nomes. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.